Olá, vamos para a nossa 12ª lição do Programa de Autoconhecimento. Vamos falar hoje sobre a escravidão psicológica. Nós dissemos antes que iríamos sempre bater na tecla da autoobservação e da eliminação do agregado psicológico. A escravidão psicológica é apenas um reforço maior para um assunto que já foi muito falado aqui, que nós somos marionetes dos nossos agregados psicológicos, que nós não temos vontade própria. Quando eu falo em vontade própria, eu falo em vontade da minha própria essência. Eu não falo sobre a mente, sobre os desejos, as vontades que eu tenho aqui, os desejos que eu começo a construir em minha psique. Eu falo de uma vontade maior, um desejo não da mente, mas da essência, que nós não externamos porque ela está adormecida. Então o que acontece é que eu acabo externando e acabo tendo como objetivo principal da minha vida os desejos e objetivos do agregado psicológico. Nós podemos entender assim: se eu fosse um ator e pudesse entrar em vários personagens, uma peça de teatro, e eu vou encenar como alguns personagens da minha vida. Então cada personagem da minha vida, ou da peça de teatro, tem um desejo, uma vontade. Ele tem algo a fazer, ele tem todo um script a seguir. Minha vida é mais ou menos assim. Como eu não faço autoobservação, quando eu começar a fazer autoobservação, eu vou perceber que hora eu sou um personagem, outra hora eu sou outro personagem, e outra hora eu sou outro, e assim eu posso ser vários em um único dia. Se você se auto-observar, você vai ver essas cenas acontecendo, e eu me identifico tanto como um bom ator, que realmente quando eu entro naquele personagem, o outro me vê como aquele personagem, aquela criação minha. Você vê um bom ator, uma novela, um filme, ele encarna alguém muito irado, ele encarna alguém um comediante, ele encarna um drama, e você entra naquela história, você sabe que é a mesma pessoa ali, mas você acredita no que ele está falando, porque ele tem todo o aspecto, ele quer passar para você aquilo, e por mais que você, na lógica, observe que aquele personagem tem um nome, tem alguém por trás, mas você entra na história, acaba se fascinando. E assim também somos nós. Nós entramos nesse personagem e nos identificamos com ele como se ele fosse real. Então eu penso que eu sou uma pessoa real, quando na verdade eu sou um personagem. Essa é a escravidão psicológica, porque eu vivo de personagem em personagem sem realmente mostrar quem sou, porque nem eu mesmo sei quem eu sou. Esse é o grande problema. Se eu tivesse uma ideia lúcida de quem eu sou, eu poderia observar quando aquela essência se manifesta. O problema, como a essência está adormecida, ela não vem simplesmente por vir. Eu tenho que fazer um esforço em direção a ela. Eu que tenho que fazer um esforço para colocá-la em ação, através das práticas que vemos ensinando aqui a vocês, através da meditação, através da morte psicológica, através das concentrações, dos relaxamentos. Então o que acontece é que como eu sou um escravo psicológico, eu não realmente mostro e nem sei, na verdade, qual é a minha missão de vida, quem sou eu. A primeira missão que eu devo acordar para ela é a missão de me procurar, me acordar, me despertar. Depois que eu desperto, eu posso ver qual é o meu caminho. Mas enquanto isso não acontecer, eu vou estar adormecido. E as pessoas, como tem que ser feito um trabalho em relação a isso, elas preferem ficar no mundo como atores, sonhando uma peça de teatro, uma novela, encenando para elas mesmas e para o mundo. A vida passa muito rápido. Vai chegar um momento que você pode querer despertar para isso e pode não ter mais tempo. Esse é o trabalho mais importante de nossa vida, ou deveria ser, de procurar despertar.
Na verdade, nós temos uma coisa dentro de nós que não nos leva a isso, primeiro pelo fascínio do mundo externo e segundo por nossa preguiça em relação à essência. O ser humano é preguiçoso em relação a isso. De repente você está num local e está sendo dada uma palestra sobre autoconhecimento e em algum momento você é tocado. Você desperta alguma coisa, uma curiosidade maior e você realmente sabe que aquilo é algo importante e interessante. Só que com o passar do tempo é como se você esquecesse, você sai dali e a vida lhe toma novamente, a vida te pega. Você cai novamente no fascínio. A essência continua adormecida e o agregado, ou seja, o ator, entra em cena novamente. Esse é o modo da humanidade. Perceba em você, se auto-observe. Primeiro nas 3 preguiças que nós podemos definir aqui. A primeira preguiça seria a preguiça da procrastinação, ou seja, eu sempre deixo para depois. Não, amanhã eu faço. Hoje não dá porque hoje eu tenho um compromisso, eu tenho uma festa para ir, mas amanhã com certeza eu faço isso. Tem a preguiça do mundo ocidental, que é aquela preguiça em relação a eu estou muito ocupado, eu tenho muita coisa para fazer, eu sou uma pessoa que não tem tempo para fazer as minhas práticas, eu trabalho muito, eu acordo muito cedo, eu não tenho tempo para fazer uma meditação, um relaxamento, uma concentração. Ok? Essas são as 2 preguiças que nós temos muito por aí. E o terceiro tipo de preguiça é a preguiça que você diz que eu não tenho condições de fazer, eu não sou capaz. Quando você não acha que é capaz, você não vai fazer, você não vai atrás, não vai tentar. Mas que no fundo é uma preguiça pelo autoconhecimento, porque todo mundo, inclusive a minha própria pessoa, ou seja, o ego, não quer que eu vá de encontro a esse trabalho, não quer que eu desperte a minha consciência, ele não tem interesse. Pelas próprias leis da evolução, o ego está no comando. E eu tenho que servir a ele, eu tenho que ser esse personagem. Enquanto isso, a minha essência fica adormecida. Ou seja, seria o meu trabalho mais importante e muitas pessoas passam pela vida e não tomam o mínimo conhecimento disso. Ou não tem interesse, não é mostrado para ela isso. Então, para nós, são pessoas que perdem a vida. Nós chamamos de não despertos. São pessoas que perdem a vida fascinados pelos seus trabalhos, por sua vida, pelos prazeres do mundo. E quando estão próximos de morrer, alguns ainda se arrependem porque poderiam ter feito alguma outra coisa, mas geralmente a pessoa perde o corpo físico, quando chega no mundo espiritual, olha para trás e vê que não fez o que deveria ter feito. O arrependimento é enorme, porque realmente não seguiu a lei da revolução, seguiu a lei da evolução. E com isso entrou mais ainda nos karmas, entrou mais ainda nas leis que nos prendem a esse mundo, a essa vibração, que não é interessante ficar dentro dessas leis. Então, se vocês perceberem bem, essa coisa da escravidão psicológica, a escravidão do agregado, é algo muito sério, porque não permite que eu seja eu. Eu estou encarcerado em mim mesmo. Eu estou num cárcere que nem mesmo eu sei que existe. E eu tenho que sair desse cárcere, ou teria que sair. Esse nosso programa, ele tem esse objetivo, que eu possa experimentar diretamente, que eu possa experimentar de forma concreta, para que eu não tenha mais dúvida e minha consciência seja colocada em choque, para que eu possa ver a importância desse trabalho. Porque se eu não tiver motivação, também eu não vou para frente. Eu tenho que primeiro usar a mente, lógico. Eu sou um ser mental, eu tenho que entender isso com a mente. Mas o objetivo maior é entender isso, é despertar a essência para que ela comece esse trabalho. Enquanto ela estiver adormecida, eu não cresço dentro desse trabalho. Eu fico mais ou menos parado. Eu fico tentando entender com a mente. Vemos por aí muitas pessoas que entram nesse conhecimento e querem entender intelectualmente, começam a ler vários livros, começam a buscar na internet, começam a ler muita coisa,
para tentar compreender maior com a mente. Ok, é bom para a mente. É bom para entender mais, para que a pessoa possa, às vezes, se convencer que esse é um trabalho sério, que esse é um trabalho que vai dar bons resultados. Mas, infelizmente, muitos desses indivíduos, porque a mente, ela trabalha assim, eu tenho uma curiosidade. Quando eu satisfaço aquela curiosidade, eu já passo para outra coisa. Aquilo não me interessa mais. Eu vou de escola em escola, eu vou de ponto em ponto, eu vou procurando outros lugares. Eu assisto uma palestra aqui, depois vi outra pessoa dizer coisa diferente, eu vou também assistir, vi outra pessoa, eu vou assistir, e eu quero saber tudo, eu quero aprender tudo. Isso é a mente. Isso é bom, é ótimo para a mente. Mas o que vocês têm que entender é que se eu não praticar, se eu não entrar de verdade, não vai, aquela leitura não me serve de nada, porque eu vou deixar aqui, juntamente com o intelecto, juntamente com essa personalidade. Eu vou perder esse conhecimento na próxima vida. A única coisa que eu vou levar é o que eu consegui para a minha essência, que é justamente o despertar dela. Esse conhecimento, isso que eu estou falando para vocês, às vezes não é fácil de compreender, porque eu quero entender com a mente primeiro, antes de fazer. Eu tenho que entender com a mente, certo? Mas antes de buscar outros caminhos com a mente, através de livros, de outros caminhos, outras escolas, pratiquem. Pratiquem a morte, pratiquem a meditação. Vamos aprender isso de uma forma direta, constatar isso. Vamos tentar fazer um desdobramento em astral, vamos conseguir isso. Vocês podem buscar caminhos diferentes para fazer esse desdobramento, técnicas diferentes dessas que nós passamos aqui, mas que seja feito o desdobramento para que vocês possam ter certeza que é possível fazer e resgatar os conhecimentos que tem na quinta dimensão, que todo mundo pode ter acesso, basta ir lá. E as pessoas tornam isso muito difícil e uma coisa muito distante, quando não é. Eu tenho que viver o presente, o momento presente. Eu tenho que puxar meu dedo, lembram? Puxar o dedo no momento certo, quando eu tiver alguma coisa nova acontecendo na minha vida. Eu tenho que me auto-observar. Eu despertando durante o dia, me tornando cada vez mais desperto durante o dia, à noite eu também vou estar desperto. À noite, o dormir é um reflexo do dia. Se eu adormeço durante o dia, adormeço a consciência, não a mente. Vamos entender isso. Eu adormeço a minha consciência, não a minha mente. Essas pessoas que não sonham à noite, ou tem apenas flash, ou não lembram do sonho, ou lembram um pouco, são pessoas muito adormecidas aqui durante o dia. A essência está muito adormecida. Quanto mais eu desperto minha essência aqui, a minha consciência, mais à noite eu também desperto do mundo dos sonhos. Mais à noite eu vou começar a projetar minha consciência com mais lucidez mental. Isso vai me dar mais motivação, incentivo para esse trabalho, que é o que eu preciso. Muitas pessoas desistem desse trabalho porque não tem comprovação. Mas por que não tem? Porque as práticas são esporádicas, ou começam a praticar muito intensamente no início, não obtêm resultado e desistem. Isso não é para ser tratado dessa maneira. É algo que eu tenho que fazer aos poucos, agora de forma consistente, de forma sistemática, disciplinada. Que pouco a pouco eu vou começar a obter os resultados que eu preciso. E isso é muito necessário. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho sempre que continuar, com uma continuidade de propósito, que eu tenho que ter esse compromisso comigo mesmo. Muitas pessoas vão fazer esse curso, vão aprender todas as técnicas, vão praticar e vão seguir. Outras vão desistir, porque são fracas, porque a essência, a consciência está muito adormecida e tem que fazer um esforço maior. Esse esforço maior é apenas uma disciplina, é uma continuidade, é despertar a essência, a concentração no coração sempre, quebrar a mente observando o coração durante o dia, fazer aquelas práticas respiratórias,
É isso que pouco a pouco vai quebrando a minha mente e eu vou entrando mais na consciência, mais na minha essência e despertando ela. Ok? Então, muito obrigado e até o próximo